Hoje eu vou te explicar de uma vez por todas por que o teu tráfego não consegue vender o teu curso online. Por que não dá lucro? E na verdade é muito simples, porque você está fazendo tudo errado. Mas aqui você vai aprender a forma certa de fazer a coisa. Então, a maioria das pessoas que está começando no marketing digital a lançar seu curso, enfim, elas não entendem obviamente de todo o sistema, ou às vezes contratam um cara do tráfego, ou ele mesmo vai fazer o tráfego, enfim. E acontece um problema muito sério. Quando você contrata uma pessoa para fazer um tráfego, às vezes você confia muito nela. E isso é um grande problema, porque às vezes ela tá fazendo, tipo assim, as coisas um pouco erradas, tá? Então, por isso que sempre é mais legal você mesmo aprender a fazer coisa do jeito certo. E eu digo, uma das principais coisas que a gente tem que ver na hora de estar fazendo o tráfego é as métricas. Todas as métricas você tem que ter na ponta da língua. E a maioria das pessoas não tem. Por exemplo, métrica básica, custo por lead, CAC, LTV. Basicamente isso. E a maioria das pessoas não sabe nem o que significa essas três palavrinhas. Então, vamos ver aqui. Vou explicar aqui rapidamente o que seria CAC, custo por lead. Custo por lead é o mais óbvio, lógico, né? E LTV. Então, o custo por lead é o custo que você está pagando para receber uma pessoa interessada no seu produto, que não significa que vai comprar, só interessada, tá? Então, o Facebook vai dar essa métrica ali rapidamente. O CAC seria o custo de aquisição do cliente. E LTV, o quanto esse cliente gastou ao longo da vida. Quanto tempo esse cara dura no teu funil, na tua esteira e quanto ele já gastou, tá? Então, essas três métricas são super importantes e a maioria das pessoas não tem esse número na ponta da língua e isso é muito importante, porque é baseado nesse número onde a gente vai estar ajustando. Esses números são como, digamos assim, a bússola do navio. Então, se o capitão não estiver toda hora olhando para a bússola, ele nunca vai chegar lá no destino dele da forma que ele quer, tá? Então, a gente tem que estar toda hora olhando para essas paradas. Então, assim, às vezes a pessoa, vamos falar, ela tá vendendo um low ticket, tá? E esse low ticket custa aí R$100. A primeira coisa que ele tem que estar olhando é quanto vai custar para ele vender esse produto. Ou seja, a gente paga para vender, é óbvio, né? Eu botei R$1.000 de tráfego, digamos que eu vendi 10 produtos, né? Com 10 produtos eu ganhei quanto? Ganhei R$1.000, né? 10 vezes 100 mil. Quanto é meu CAC? Meu CAC é R$100. Ou seja, eu tô pagando pra pessoa comprar de mim e tá saindo no 0 a 0, tá saindo no empate. Então, obviamente que eu nunca vou ter lucro com R$100 de CAC e meu produto é R$100. Então, a gente tem que entrar com esses números muito bem na cabeça. Aí, digamos que meu custo de meu CAC é R$50. R$50, será que eu vou ter lucro? Bom, eu gasto R$50 para pagar o cara para trazer e ganho R$50. Mas esses R$50 eu tenho que ver, porque eu ainda tenho que pagar imposto, às vezes eu ainda tenho equipe, às vezes eu tenho ferramentas, às vezes eu tenho vários outros gastos. Eu tenho que ver se isso aí vai dar lucro, tá? Por isso que a regra eu tenho que saber exatamente o meu CAC ideal para eu ter um certo lucro. E nunca eu posso deixar as campanhas chegar no valor daquele CAC. O que acontece é que quando a gente faz um tráfego, às vezes a campanha começa com um valor de CAC, uma semana ou 2 semanas depois está outro valor e a pessoa não está ali toda hora, toda semana, todo dia vendo quanto é que está aquele valor. Então, às vezes você começa uma campanha e está até bom. Digamos, eu estou gastando R$20 para vender um produto de 100. Tá bom. Só que, digamos, eu deixo lá o tráfego rolar. Digamos, se tem um gestor de tráfego, ele está lá e eu não estou, digamos, monitorando ele e ele não está nem aí. Ele está fazendo o trabalho dele lá. Porque, enfim, quem faz coisa com o dinheiro dos outros não tá tão preocupado em ser muito eficiente. Ele tá sendo pago só para fazer aquilo ali. Felizmente é assim. Por isso que é muito melhor, às vezes, a gente fazer do que a gente mandar alguém fazer. Principalmente quando tem a ver com o nosso dinheiro, né? E aí o que acontece? O cara tá lá e a campanha tá R$20 e daqui a 2 semanas essa campanha tá R$50, o CAC. Porque ele começa a perder performance e isso é absolutamente normal e esperado e quase sempre isso vai acontecer, tá? E aí, você tinha um lucro no começo, estava até dando lucro, e aí agora já começa a não ter tanto lucro. Mas aí tá vendendo e você não olha, você não pede as métricas pro cara do tráfego, ninguém tá preocupado com isso. Passa mais 2 semanas e o CAC agora tá R$70. Daqui a pouco o CAC tá R$100. E daqui a pouco, todo o lucro que você ia ter, você perdeu todo esse lucro. E às vezes, se a gente não prestar atenção, gera até prejuízo, tá? Então, por isso que todo dia você tem que estar com esse número na cabeça, sempre na hora que ele sair daquele seu CAC ideal, você tem que definir
e esse CAC ideal, digamos que eu defini que é R$20, passou para 21, 22, eu já tenho que fazer alguma ação, ou seja, baixar esse custo. Como é que eu faço para baixar custo do CAC? Obviamente tenho que baixar o custo do lead, né? Então o custo do lead é aquela pessoa interessada no nosso produto, cada um que clicou para, digamos assim, falar no WhatsApp ou clicou lá, adicionou no carrinho de compras, enfim, custo por lead. E eu tenho que estar olhando isso aí. Como é que eu faço para baixar esse custo por lead? E aí é a resposta que você não quer ouvir. Porque na verdade a gente só quer o resultado das coisas, mas poucos de nós está disposto a fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, às vezes eu tô gordo e eu só queria emagrecer. Sim, mas para emagrecer eu tenho que malhar, eu tenho que correr, eu tenho que parar de comer, eu tenho um monte de coisa. Ninguém quer fazer isso. A gente só quer emagrecer, tá? Então a maioria das pessoas quer ganhar dinheiro, mas não quer fazer o que precisa para ganhar dinheiro. Então, ou seja, quase ninguém gosta da solução, tá? E eu vou te dizer a solução aqui, como diminuir CAC, custo por lead. Nada mais e nada menos do que fazer 1 milhão de criativos. O máximo de criativos que você conseguir. É só quantidade de criativo que vai te diminuir custo por lead e o CAC. Por quê? Às vezes, isso aí é tudo que a pessoa não quer fazer. Porque qual o sonho de todo mundo que está entrando no digital? Eu queria gravar meu curso, deixar lá na plataforma para vender no Perpétuo e gravar 2 criativos e cuidar da vida e fazer outras coisas e aproveitar com minha família e deixar o dinheiro entrando sozinho para mim. Mas, gente, isso não existe, tá? Infelizmente, a maioria das pessoas vendeu isso, essa facilidade que o digital entrou, eu gravo um curso e deixo lá, mas não é assim que funciona. Isso literalmente não existe. Então, o cara que vai viver de curso online, ele tem que criar um negócio digital. Inclusive, eu fiz, tá aqui, vou deixar aqui um outro vídeo onde eu falo só de como você criar ali, como viver de curso online, né? É muito legal esse vídeo, dê uma assistida lá. E eu falo muito lá que a gente tem que pensar do mesmo jeito que a gente pensaria para criar um negócio físico. As pessoas não querem viver todas as etapas de um negócio físico. Um negócio físico dá para você ir lá só um dia e passar um mês sem ir lá. É muito difícil acontecer, principalmente no começo de qualquer negócio, né? Obviamente, às vezes você já tá multimilionário, você pode botar gente para fazer isso por você. Mas no começo você tem que ralar e não dá para, enfim, ficar longe do negócio, não. E aí o que acontece? A pessoa tem que entender que gravar criativos diariamente é uma parte do trabalho. Do mesmo jeito que tem que varrer a casa todo dia, gravar criativos é uma parte do trabalho. Todo dia você tem que gravar criativos. Quantos? O máximo que você conseguir. Então, a maioria das pessoas tem um criativo, grava 4 criativos por mês. Se for você que faz o seu serviço todo, entenda isso, beleza, talvez você vá fazer. Se você contrata uma equipe, eu digo, e você não entende nada, né, do negócio, que tem muito empreendedor, eu quero lançar um curso online e contrata uma equipe, né? Quando você vai dizer isso aqui para a equipe vai dizer, não precisa. Claro que ela vai dizer que não precisa. Por quê? Porque é mais trabalho para ela. Então, cada um tá no jogo para ganhar o máximo possível com o mínimo esforço, né? Então, óbvio que o cara vai dizer que não é bom. Não, só precisa 3 posts por semana. A gente só precisa gravar 4 criativos por mês. Não precisa mais gravar mais que isso, não. Obviamente, ele tá querendo economizar o trabalho dele. Óbvio, né? Cada um tá puxando pro nosso lado. Só que o empreendedor, que é o dono do negócio, ele que tá botando o dinheiro dele, ele que joga as cartas. Não. E esse vídeo é para você, se você for o empreendedor. E se você não contrata ninguém e for você mesmo que vai fazer tudo, então é para você, enfim, entender toda essa parada e já colocar aí durante o dia, eu tenho que ter essa horinha para eu gravar criativos. Porque quanto mais criativo, melhor, tá? Então, existe um monte de social media, um monte de gente que diz pro seu empregador que a gente não precisa de tanta coisa. Eu não preciso de absurdo de conteúdo. A gente precisa sim. Sabe por que a gente precisa? Por um simples motivo. Nem o cara mais gênio do marketing digital sabe qual é o melhor criativo. Obviamente, existem técnicas para a gente tentar criar um criativo bom. Inclusive, também vou fazer um vídeo, vou deixar aqui no card, como criar o criativo perfeito. Existem técnicas. Só que mesmo eu sabendo todas as técnicas e criando o criativo perfeito, eu não sei se ele vai ser perfeito. Então, como é que a gente faz? Teste. Por isso que a gente tem que ter o máximo de criativos possível. Porque toda hora a gente tem que estar testando coisa nova. Às vezes, eu fiz um criativo A e eu gravo o mesmo texto dele e dentro do carro, gravo o mesmo
mesmo texto dele deitado, gravo em pé, gravo com a camisa, gravo com outra. É tipo assim, só aí já deu 10 criativos diferentes com o mesmo texto, tá? Não preciso, às vezes, mudar o texto completamente. Mas, obviamente, tem que mudar o texto. Ou seja, a gente tem que fazer o máximo de variações possíveis e testar todas elas, porque a gente não sabe qual que vai funcionar. E nem por quanto tempo. Às vezes vai dar muito bom uma semana, na outra semana já não dá mais bom. Então, toda hora você tem que estar ali produzindo como se fosse uma escala industrial mesmo. Ou seja, se eu tiver equipe, tem que ter uma equipe só para produzir criativos, enquanto eu estou fazendo outras coisas. Se eu não tiver equipe, eu tenho que botar na meia semana, segunda-feira, gravar criativo. Já deixo gravado aí para a semana toda. Na terça eu vou fazer isso, na quarta eu vou fazer isso, na quinta eu vou fazer isso. E dá para distribuir muito bem tudo isso. Porque se a gente não tem essa produção de criativos, o cara do tráfego não tem muito o que fazer, tá? Então, tem muitas empresas, tanto empresas locais como quem vive de curso online e tal, que ela contrata um cara do tráfego, né? E às vezes ela quer jogar todo o resultado do negócio no cara do tráfego. Ah, você não tá fazendo o seu serviço bem feito. Só que a gente tem que entender que normalmente a parte aí de vendas de marketing, ela é dividida num tripé, em 3 partes. Tem a parte do cara que grava o conteúdo, que eu vou chamar ele aqui de estrategista. Tem a parte do cara que impulsiona esse conteúdo, que isso aqui é o cara do tráfego. E tem a parte do que vende, do que fecha, do closer, né? Digamos, se for um negócio local, esse cara recebeu a lead e esse aqui vai conversar. No caso, se for um curso online, tudo, isso aqui é o site, tá? Então, tem o cara que criou isso aqui é o funilzinho, né? O cara cria o vídeo, o outro impulsiona e o outro fecha, né? Aqui, se for um curso online, isso aqui é o site, isso aqui é o tráfego e isso aqui é o estrategista, que pode ser tudo você. Então, a gente tem que pensar que tem essas 3 partes e todas as 3 são importantes. Se eu pegar o cara melhor de tráfego do Brasil, o Zezinho, ele é o melhor cara de tráfego do Brasil, e botar ele numa estrutura que esses 2 caras aqui são ruins, que o site é muito ruim, ou que o fechador, o closer da empresa é muito ruim, ou então que o estrategista aqui, o cara que faz a copy, o cara que faz o vídeo, ele é muito ruim, esse cara aqui do tráfego não vai fazer nada. Não adianta, porque não é mágica. E mais, cada dia que se passa, esse cara do tráfego, ele tá perdendo mais poder na plataforma. Por exemplo, esse ano, o Facebook criou, esse ano não, mas esse ano tá bem mais forte isso, né? Uma IA chamada Andrômeda, né? Que o objetivo dela é fazer como é que se diz? Achar o público perfeito para o nosso criativo, sem depender tanto da segmentação que o cara do tráfego colocou lá. Então, todo mundo, quando vem aqui, às vezes, para fazer um tráfego para ela, a pessoa diz assim, eu quero que tu escolha um público rico. Todo mundo quer o público rico. Eu quero que tu escolha o público assim, assim, assado. Como se tivesse um botãozinho lá. E, de fato, tem. Lá existe a sugestão de público, né? Mas, cada vez, o Facebook está dando menos importância para esse comando que eu dou e está buscando mais uma pessoa ali baseado na IA deles que vai gostar daquele criativo, porque agora essa IA está entendendo o que aquele criativo fala, ou seja, mais do que nunca, o conteúdo é rei. O conteúdo sempre foi rei e sempre vai ser, só que antigamente não tinha como o Facebook entender perfeitamente isso, mas hoje já dá. Hoje ele entende, ele lê, ele sabe o que tu tá falando, né? Então, por isso que a copy, criar o criativo perfeito é maravilhoso. Então, como eu disse, eu vou ter um vídeo aqui dizendo como fazer esse criativo perfeito, mas mesmo assim não significa que ele vai ser perfeito e eu tenho que testar, eu tenho que fazer milhares de perfeitos, porque também tem gente que grava criativo que não tem nada a ver, isso aí vai jogar dinheiro no mato, isso aí não vale nada, mas eu tenho que testar o máximo possível dos criativos perfeitos, enquanto mais eu fizer esse teste, mais tem uma probabilidade de eu encontrar o criativo bom, e quando eu botar aquele criativo bom, como é que eu sei que ele tá bom? Porque o CAC baixou, o custo por lead baixou, e aí, enquanto aquele criativo ainda tá bom, às vezes ele passa 2 semanas sendo bom, já está sendo produzido outros e testando outros. Então, várias etapas. Existe a etapa de teste de criativo, existe a etapa de escala de criativo, várias etapas, né? Quando aquele criativo ali que era bom começa a morrer, esse aqui já tem que estar descobrindo um novo bom para botar no lugar daquele. E assim vai num ciclo infinito. E aí o negócio vira um negócio de verdade, né? Então, assim, o teste desse criativo é uma coisa absurdamente importante. Do mesmo jeito também que é importante testar várias campanhas, eu estou falando do teste do criativo, testar várias campanhas, vários públicos, embora o Facebook lá vá definir os públicos, a gente tem que testar, e também testar vários fechamentos diferentes, por exemplo, vários scripts no WhatsApp, vários, como é que se diz, várias páginas, se a pessoa estiver conversando um a um, tem que falar de um jeito, depois tem que falar de outro, tem que falar de outro, e o que eu mais
mais vejo é a pessoa copia e cola e sempre falando igual. Aí daqui a pouco reclama, fala com 1000 pessoas a mesma coisa e não tá convertendo. Se não tá convertendo, pode ser a conversa ali que esteja ruim. Então a gente tem que analisar em que parte do funil não tá otimizado. E tá otimizando sempre todas as partes do funil, né? Ou seja, sempre tá criando criativo novo, que é a primeira parte, mudando as copies e mudando o estilo de gravação, enfim. Sempre tá testando novos públicos, tentando lá fazer alguma coisa no tráfego e sempre tá testando novas abordagens ali, novas páginas, fazer uma página desse jeito, fazer uma página de outro, uma página com vídeo, uma página sem vídeo, uma página, enfim, de mandar o cara direto pro WhatsApp, tentar vender direto na página e ir metrificando isso tudo para saber qual que tá dando resultado, né? Planilhando tudo aquilo ali e tendo essas, digamos assim, todos esses números na ponta da língua para o dono do negócio tomar essa decisão. Agora, como eu disse, é muito difícil o carinha do tráfego fazer tudo isso. Ou seja, não só o carinha do tráfego, mas a equipe fazer tudo isso. Porque, principalmente se o dono não estiver ali em cima, se o dono não entender de tudo isso, às vezes eu prefiro muito mais eu mesmo fazer tudo isso de que pagar um monte de gente para fazer, porque as pessoas não vão fazer bem feito, não vão fazer com esse cuidado, porque todo mundo só tá ali para ganhar. É a mesma coisa de a gente contratar um pedreiro, digamos, na empleita e na diária. Você acha quem que vai trabalhar mais, né? Se você tá pagando o cara na diária, ele vai tentar ficar ali o máximo de dia possível. É óbvio que ele não vai dar tudo de si pra construir aquela parede. Ele vai fazer bem devagarzinho, porque ele tá ganhando aquele salário assim, tanto faz ele fazer como não. Quando você faz no empleita, é R$1.000 pra você terminar essa parede. Ele termina a parede em um dia, porque aí ele já ganhou aquilo ali e já parte pra outra, tá? Então é bem importante a gente entender esse tipo de coisa. E o dono tem que entender de tudo isso também, por mais que ele não faça. Ou ele vai fazer, ou ele entende tudo isso para, digamos, cobrar e tá entendendo ali o que cada pessoa tá fazendo o seu melhor e otimizando, né? Então, sempre cada pessoa dessa equipe também tem que estar estudando. Todo dia, esse cara que é especialista em fazer a copy, ele tem que estar estudando, vendo qual é a tendência, vendo o cara do tráfego tem que estar vendo as tendências, o cara do fechamento tem que estar vendo as tendências, e a maioria das pessoas não gosta de estudar, né? Então, é mais ou menos por aí. E então, se você não fizer esse absurdo de teste, você não vai conseguir fazer o seu tráfego performar. E às vezes a gente joga tudo isso na conta do tráfego. Ou seja, aqui eu falei de muito mais coisa que não é tráfego do que do tráfego em si, tá? Porque a gente às vezes só bota a culpa no tráfego. O tráfego não presta. O tráfego não funciona mais. O tráfego tá caro demais. Pois é. Então, a forma de a gente resolver isso é fazendo milhões de testes e tentando achar o custo por lead o mais baixo possível, tá? Então, era isso aí, o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, acompanha, segue a gente, que eu sempre vou estar trazendo dicas aqui de como você montar seu curso online, como viver de curso online. Inclusive, eu recomendo muito o próximo vídeo que eu vou falar. Será que ainda dá para viver de curso online agora em 2026, né? Esse é o próximo vídeo. Recomendo que vocês assistam, que ele vai ser muito legal, porque tem muita gente dizendo que já acabou o negócio de curso online, tem uns dizendo que ainda dá. Enfim, assista o próximo vídeo que vocês vão entender. E é isso aí, um abraço e até a próxima.